Beleza? Muito boa tarde. O programa Tarde já está no seu terceiro momento, conforme prometido, no programa voltado para o Novembro Azul. Já está aqui do nosso lado o ilustríssimo doutor Caio Brandão. Sibeli, apresenta um pouquinho, ele que é urologista e vai trazer muita informação no programa Tarde já. Apresenta um pouquinho da informação do mesmo. O Dr. Caio Brandão é médico urologista com área de atuação de saúde do homem, fez residência médica no Hospital Cedro Bom, São Paulo e Unicamp. As evidências são claras de assim, um dia específico que a gente está trazendo, tipo assim, quais são os maiores obstáculos que é questionado antes de entrar na nossa entrevista, pelos nós homens, tipo assim, e os mitos de verdade para procurar um urologista. Na verdade, é mais vergonha, né? Aquele entrave sempre que a gente vem conversando, tentando quebrar esse entrave da vergonha do paciente não procurar o médico urologista, às vezes também por medo ou não querer encontrar doença, às vezes é um pensamento totalmente equivocado, né? Porém, os pacientes, uma grande parte tem isso, e a gente quer quebrar isso, esse paradigma para os homens procurarem também sempre melhorar a saúde, assim como as mulheres têm toda uma rotina, começa cedo, e a gente quer fazer isso também para os homens, para acordá-los. Quando e como deve começar esse rastreamento? Idade. Isso pode variar ao longo do mundo, porém a sociedade brasileira determina começar a partir dos 50 anos. Tá? Existe um grupo específico que tem que começar um pouco mais cedo, pacientes ou homens a partir de 45 anos, que é da raça negra ou tem histórico na família, como parentes de primeiro grau, ou pai ou irmãos. Isso tem que começar antes, então, rastreio, porque eles têm uma chance maior de apresentar um câncer na próstata. Há fator de risco e demandas cronogâmicas assim, que vai especificar mais assim, para uns e para outras pessoas com mais idade, mesma idade. A classe negra, você disse, ela é mais silenciosa, ou sofre mais? A gente tem que procurar o quanto antes. Tem que começar 5 antes que a população em geral. Porque ela tem sabido na ciência que sim, eles começam, eles podem apresentar, eles têm mais chance de apresentar um tumor de próstata clinicamente significante que necessita de tratamento. Tanto a raça negra quanto aqueles homens que têm parentes de primeiro grau, ou pai, ou irmãos com histórico de câncer de próstata. Quais a diferença de exame que vai detectar? E assim, então, o mais prático é ser executado. Pronto, o rastreamento ele é baseado, que é a investigação, né? O rastreamento é a investigação. A investigação é baseada num exame simples de sangue, tá? E o exame de toque retal, tá? Que é o toque da próstata. Por que o toque retal? Porque a próstata ela está localizada abaixo da bexiga e acima do reto, facilitando a palpação. 80% dos cânceres eles são naquela região periférica que fica fácil a localização quando tem um tumor de um tamanho significativo que consiga sentir no toque. E quando o paciente se recusa a fazer, tem muita gente que tem vergonha, tem uns que não faz nem. A gente não. Não vou fazer, só quero fazer o diagnóstico. Existe? Acontece? Existe e acontece bastante. Na verdade, a gente não obriga ninguém a nada. O maior objetivo do urologista é fazer, trazer a informação para o paciente dos riscos e benefícios numa investigação de câncer de próstata com o exame de sangue e o toque retal. Claro que não são todos os homens que necessitam de toque retal. Esse rastreamento, por exemplo, a gente falar de um exame simples de sangue, não é só o exame de sangue e o valor de referência. Ele é um exame complexo na sua interpretação. Não é qualquer médico que não seja especialista que vai saber interpretá-lo. Até porque o resultado, ele tem alguns valores de referências que podem mudar de laboratório para laboratório e não necessariamente aquele valor específico e único que um clínico vai ver vai dizer se realmente está certo ou se está normal ou não. Então, tal que, por exemplo, uma interpretação de um aumento de um PSA, às vezes ele pode estar muito baixo e no outro ano bem mais elevado, mesmo mantendo um nível de normalidade. Para um urologista, aquela interpretação é de alerta. Já para um clínico pode não ser.
Então, tipo assim, nem sempre o PSA vai ser confiável, tem que rastrear de outras formas, né? Às vezes pode agir silencioso que no PSA não deu para Exato. Então, diagnosticar, assim, né? a interpretação de um urologista, ele vai interpretar, ele vai avaliar caso a caso. A gente tem um rol de exames. Claro que tudo depende também de valores que o paciente esteja disposto a pagar também. Por exemplo, existem alguns exames que a gente pode dispor como ressonância magnética, que é uma ressonância diferenciada para avaliação de câncer de próstata. É um tipo de exame que não é barato, uma média de R$ 1.500. Existe outro, por exemplo, quando está ali meio alterado, mas a gente não tem certeza e não quer fazer uma biópsia para não encontrar, ou por causa dos riscos de uma biópsia, possível risco, para não fazer uma biópsia desnecessária. Existem outros exames que também de sangue, porque o PSA, existe algumas variações de PSA. Por exemplo, PRO-PSA, que existe um exame que é mais caro, custa quase R$ 3.000, que pode avaliar esse PSA totalmente diferente, não é esse normal que a gente está falando, que pode tirar um pouco dessa dúvida, quando está um PSA ali entre 2 e 10, que fica ali um pouco duvidoso. Falando de risco, quando pode ser minimizado esse risco? Como é que é tratado essa minimização, levar esse conforto para o paciente? Minimizar o risco do tratamento? Sim, tratamento sim. O tratamento, para minimizar o risco, com certeza, é diagnosticar o quanto antes. Qualquer problema de saúde, se você diagnostica previamente, no início da doença, a chance de cura é muito alta. O câncer de próstata, por exemplo, ele é um tumor muito curável. Esse é um ponto muito importante para a gente falar. Ele é muito curável. E existe cura mais que 90% dos casos quando a gente pega ele no início. Então, ele é muito curável. A gente pega alguns avançados por causa do que o paciente, às vezes, não vai atrás, não procura e não faz o diagnóstico previamente. E quando é detectado pelo sistema urinário? Tipo assim, como é o que é? O cara chegou, a urina ficou mais frágil, não consegue urinar direito, e já é tendência de problema na próstata? Pode ter um problema, não necessariamente câncer de próstata. Quando o paciente sente sintoma urinário, como, por exemplo, um jato mais fraco, demorar para sair, ficar com intermitência, que é cortando o xixi, acordando de madrugada, existem alguns sintomas que isso não fala a favor de câncer de próstata. Quando aparece algum sintoma desse, associado com câncer de próstata, é porque já tem um câncer avançado, com uma probabilidade de cura bem reduzida. Pode ser de forma benigna também, que pode atrapalhar, causar esse inchaço também e fechar, né, a via urinária? Com certeza. Na verdade, a hiperplasia prostática benigna, que é o nome desse problema do crescimento da próstata, é o mais comum que provoca esses sintomas que eu falei, que são sintomas urinários. O tratamento dele e o problema de hiperplasia é uma coisa totalmente diferente de um câncer de próstata. Tratamentos diferentes, diagnósticos diferentes, tudo diferente. Porém, na mesma glândula, no mesmo local, na próstata. Quando a difusão erética se relaciona com a ejaculação e a doença da próstata, assim que ela está relacionada. Câncer de próstata, novamente, só vai dar sintoma quando tiver avançado, se for para mexer em algum desses sintomas. A hiperplasia prostática benigna, né, o HPB, ele pode alterar, sim, a parte ejaculatória. O ejaculado já não sai com o mesmo volume, já pode, às vezes, até não sair. Outra coisa também, o tratamento. A grande maioria dos tratamentos clínicos que se faz para a hiperplasia prostática benigna, para o crescimento da próstata, ela prejudica a saída também do espermatozoide, que é um dos problemas que pode até provocar alteração na fertilidade do homem. Há alguns casos assim que ele pode estar interligado, o câncer de próstata já pode comprometer a bexiga e já ter que fazer uma retirada de mais de um órgão, acontece às vezes? Acontece, mas aí já é um câncer bem agressivo, normalmente aqueles casos que tem um câncer já atípico, que é menos de 10% dos casos, e que coincide até mesmo quando esse câncer é mais agressivo, mais diferenciado, mais indiferenciado, ele pode até apresentar com PSA que não aumenta. Então, por isso também que a gente associa a questão do toque retal,
que pode pegar esses casos de PSA que ele não aumenta. 10% dos casos de câncer de próstata, ele não aumenta o PSA. Quando ele é diagnosticado de forma inicial, nem sempre é indicada a cirurgia, só medicamento resolve, às vezes? Exato. Então, assim, existem condutas mais modernas, a partir de 2018, nesse meados de 2018, começou a ter, sim, condutas de cânceres de próstata diferentes. Como é isso? Existe câncer de baixo risco, que quando ele apresenta em baixos fragmentos, PSA reduzido, e o fragmento da biópsia mostrando ao urologista que ele não necessariamente precisa daquele tratamento na hora, a conduta hoje de relevância mundial, a conduta que os urologistas estão levando é de acompanhar esse paciente. Por quê? Porque o tratamento do câncer de próstata pode levar a algumas consequências. E aquele câncer, quando ele é de baixo de risco clínico, a gente vai acompanhando ele para evitar os riscos da cirurgia ou de uma radioterapia, que pode provocar uma incontinência ou impotência. A gente evita naquele momento. Então, é toda uma interpretação clínica de um urologista pela idade, pelas comorbidades do paciente, problemas de saúde, e a gente vê o melhor momento que pode fazer esse tratamento. Naquele momento que ele está, por exemplo, numa idade nova, aproveitando a vida, ainda consegue namorar, a gente evita aquele tratamento que, mesmo sem mudar nenhum prognóstico e não aumentando risco nenhum para esse paciente, já foi feito todo um estudo e comprovou isso. Um paciente saudável, ele consegue conviver com o câncer por quanto tempo? Assim, consegue fazer o tratamento de longevidade, ele consegue conviver e não quer operar? Assim, a estimativa de vida. Isso é muito variado. Variado por muitos fatores, comorbidades, que é as doenças que o paciente pode ter, o nível do câncer, se ele está localizado, se ele é intermediário, que em alguns trabalhos científicos mostra que dá para fazer acompanhamento mesmo com câncer intermediário, que é um pouquinho mais agressivo ou um pouco mais arriscado que aquele que eu tinha falado. Esses podem diminuir um pouco o tempo que fica sem um tratamento. Já os outros, a gente não tem como determinar um tempo específico, 1 ano, 2. Isso varia de acordo com o acompanhamento de cada paciente, individualizado. Ele vira a metáfora também, espalha do corpo, sendo na próstata também, pode se andar, crescer igual em outros locais? Sim, por isso, novamente, a importância de diagnosticar inicialmente. Então, aquele que a gente faz o acompanhamento, quando ele fica um pouco diferente, porque a gente vai acompanhando como? Como é que a gente acompanha? Aquele que está com câncer, que a gente não está fazendo tratamento. Com o nível de PSA no sangue, 3 meses, 6 meses após, fazendo toque e biópsia. Pode ter uma futura biópsia normal e uma outra mais alterada. Normal, assim, ainda mantendo aquele mesmo padrão. E quando ela muda, algum tempo depois, 2, 5 anos depois, aí fazer o tratamento. Ofício da profissão, você tem muita experiência na área, assim, qual foi o caso mais complexo que você já pegou na sua carreira? Não precisa citar nomes, assim, que você achou que era impossível, você conseguiu reverter e devolver essa qualidade de vida para a pessoa. O caso mais difícil são aqueles de câncer avançado, câncer intermediário, aquele câncer já avançado, porém localmente. A gente vai fazer uma cirurgia e o tumor não sai. Por quê? Porque ele já está invadindo alguma coisa, algum órgão adjacente à próstata, e aquilo dificulta muito o tratamento e a retirada, aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de incontinência, de impotência, e esses são os casos mais desafiadores que tem. Porque a retirada, que o objetivo da cirurgia, independente do meio, é retirar a próstata e a vesícula seminal. E fazer como? Se vai retirar ela, tem que juntar depois a bexiga com o canal urinário. E essa junção, essa anastomose, fica mais dificultada quando o câncer é mais avançado ou se já fez uma radioterapia prévia. Com o avanço da medicina, o crescente dos meios tecnológicos, está menos invasivo, está mais fácil tratar hoje, a cirurgia robótica, os conceitos são diferenciados do que uns 10 anos atrás? Tá bem mais avançado. Hoje nós temos bastante tecnologia. O robô, por exemplo, ele é uma plataforma muito interessante para o tratamento de câncer de próstata.
você consegue uma imagem bem mais apurada, uma imagem bem mais próxima da próstata, você consegue utilizar alguns meios que você consegue identificar onde tem algum vaso, se tem algum nervo, você consegue identificar, você consegue fazer uma cirurgia mais poupadora de tecido periprostático. Quais são os efeitos colaterais após uma cirurgia que o médico tem que dizer para o paciente, deixar ele claro do que vai passar após? Pronto, então assim, tratamento de câncer de próstata, independente se vai ser cirúrgico ou com radioterapia. Existem casos que paciente que tem comorbidades, doenças que impedem de fazer cirurgia, tem como fazer tratamento com radioterapia de primeira conduta. Então, a gente tem cirurgia de primeira conduta para retirada da próstata e da vesícula, ou radioterapia, porém, consequência, tanto as principais consequências, incontinência e impotência sexual. Claro que isso não é somente o tratamento que vai levar a um risco desses problemas que a gente apresentou, de impotência e incontinência, não é só isso. A idade do paciente importa, se ele tem algumas comorbidades, problemas de saúde também vai importar, vai ser um somatório. Então, a cirurgia, dependendo também do nível do câncer, se ele já está mais avançado, vai aumentar a chance, sim, dessa problema de ereção, que é a impotência, e da incontinência, que é a perda de xixi insensível, ele não consegue segurar o xixi. Então, tipo assim, sempre vai ficar alguma sequela, né? Não, nem sempre. É importante ficar claro que quanto mais avançado, maior o risco. Estatisticamente, abaixo de 10% dos pacientes fica cronicamente com incontinência, e impotência varia ali dos 20%. Tipo assim, tirando essa parte, tipo assim, reduz o risco de o cara ter outro câncer, ele pode ter o câncer vir aparecer em outra parte do corpo? Pode sim ter o risco de metástase. Então, quando a gente separa o câncer de baixo risco, intermediário e alto risco, é justamente o risco de espalhar, que é chamado metástase. Então, quanto mais inicial, menor o risco dele se espalhar. Então, quando a gente consegue pegar um paciente no início, fazendo o tratamento com cirurgia ou com radioterapia, a gente consegue uma cura desse paciente apenas com um tratamento em mais de 90%. Então, ele é bastante curável quando pega no início. Por isso a importância, todo ano, nós, urologistas, a gente vem para orientar os homens para procurar atendimento, para procurar avaliação, rastreamento, para conseguir pegar, quando apresenta o câncer, conseguir pegar ele no início e fazer o tratamento adequado e conseguir a cura com isso. Então, nos perguntando aqui, como é a sequência feita? Radioterapia, quimioterapia, ou um ou outro, ou tem que fazer os dois, às vezes? Então, pode ser feito inicialmente uma radioterapia. O mais comum é inicialmente uma cirurgia. E se for necessário uma radioterapia após, também pode ser feito radioterapia. Quando o câncer está mais avançado, existe um tratamento que é radioterapia, mais uma terapia hormonal, que a gente chama de terapia hormonal para baixar os níveis de testosterona. A gente existe vários tipos de medicação para baixar para zero o nível de testosterona, que é aquilo que alimenta o câncer de próstata quando ele está vigente. Até para dar uma equilibrada para logo após vir a cirurgia, né? Dar uma estabilizada, aquele parar de crescer. Na verdade, a conduta inicial é cirurgia. Se o paciente tiver condições de operar, faz cirurgia. Imediato, né? Qual tipo de cirurgia? Vai depender da equipe, de onde está fazendo e do que o paciente queira. Pode ser cirurgia aberta, o objetivo de qualquer tipo de cirurgia vai ser a retirada da próstata, da vesícula seminal e, em alguns casos, tirar alguns linfonodos. Se for aberta, se for por robô, se for por vídeo, o objetivo de qualquer um é o mesmo. Após isso, se mesmo assim voltar a apresentar crescimento de PSA 1 ano, 2, 3 anos depois, é investigado se teve alguma metástase para fazer algum tipo de tratamento adjuvante, radioterapia, deprivação androgênica. Diante de tudo isso, com que frequência o paciente tem que retornar ao médico e fica esse acompanhamento por quanto tempo após a cirurgia? Após a cirurgia? Da próstata. É uma média de 5 anos.
depois que opera, a gente vai medindo o nível de PSA, porque é para ele ficar zerado, já que o PSA, ele é uma proteína produzida apenas na próstata. Se for retirada a próstata, é para ele ficar zerado, total. Então a gente fica acompanhando com níveis de PSA no sangue, um mês depois, 3 meses, 6 meses, 1 ano, depois 2, completando 5 anos. Se passar 5 anos mantendo zerado, considerado curado. E o risco de ficar impotente é zero ou existe? O risco é aquele que eu falei, pode ficar impotente, pode, não é só cirurgia, depende do nível do câncer, depende se o paciente já tem alguma alteração, depende se ele tem obesidade, depende se ele tem algum problema cardíaco, então é um conjunto de fatores e a cirurgia vai ser apenas uma a mais. Se o câncer estiver mais avançado, vai ser mais difícil, vai ter que tirar com mais margem, pegando mais nervo e pode ter mais problema ainda na questão de ereção. O nosso corpo responde o que nós consumimos. Existem algumas mudanças alimentares, suplementação, que são específicas para prevenir ou melhorar? Específicas não. Existem algumas coisas sim que pode prevenir, que dá para mudar, e outras que não dá para mudar. O que não dá para mudar? A raça, por exemplo, que a gente falou, a questão de etnia, sim, não dá para mudar, que vai aumentar. Tá no sangue, né? Sim, a idade, que se o homem chegar a partir de 50 anos, quanto mais velho vai ficando, vai sim aumentando o risco de câncer de próstata. A idade é um principal fator de risco. Existem alguns tipos que dá para mudar, sim, hábito de vida. Você mudar o hábito, evitar obesidade, aquela alteração metabólica que pode aumentar alterações gênicas, sim, você pode mudar evitando obesidade, fazendo exercício físico, evitando comidas que muito ácido, né? Isso, que são esses multiprocessados, né? Esses assim aumentam o risco de vários cânceres e também de próstata. Além de tratar no câncer de próstata, o seu é cirurgia geral, tipo assim, faz outra cirurgia, tipo assim, quais são os maiores desafios, obstáculos hoje na saúde pública como um todo? Assim, como é que está hoje para quem deseja passar por um tratamento desse tipo? A pública tem melhorado bastante. Claro que depende de cada localização, por estado. O estado do Piauí teve até um aumento da quantidade de cirurgias realizadas, foi feito um bom trabalho do nosso governador. Está disponível, às vezes é o próprio homem que não vai, está totalmente disponível, urologista pelo SUS, o exame simples de PSA, avaliação física, que é o toque da próstata, está tudo disponível. Basta o homem ir procurar a avaliação e a consulta para ser feito o rastreio do câncer de próstata. Muitas vezes o cara, né, por vergonha ou por outro motivo qualquer, vai deixando passar, né? Deixa eu fluir, e aí quando vai é tarde demais, né? Às vezes acontece. Sabe, eu pego muito homens que, eu não tenho tempo, vai postergando sempre, eu não estou sentindo nada, eu não vou procurar uma coisa que eu não sei se eu vou ter, e se eu não vou procurar uma doença. Vários pensam assim, é um pensamento totalmente equivocado. Então, tal que a gente já falou, que no início é totalmente silencioso. O câncer no início ele é totalmente silencioso, não dá sintoma. Então, o homem ele pode estar em casa trabalhando, não está sentindo nada, e às vezes ele pode já estar com câncer de próstata, e ele está perdendo o time perfeito para fazer o tratamento e ficar curado. Se demorar 5 ou mais, 6, 7, quase 10 anos, já não vai ter mais condições de um tratamento curativo. A gente está vendo aqui que o senhor faz com muito bom grado, devolve a qualidade de vida. Tipo assim, como foi essa escolha da medicina especializada em urologia? Primeiramente, escolhi cirurgia, né? A urologia ela é uma especialidade cirúrgica. Então, a parte cirúrgica sempre foi uma área que eu queria colocar a mão na massa e fazer o tratamento cirúrgico e curar o paciente. Quando eu estava fazendo a residência médica de cirurgia, a gente passa por todas as especialidades cirúrgicas, e quando eu passei na urologia, eu achei uma área espetacular, uma área que a gente faz atendimento, faz diagnóstico, faz tratamento, é muito abrangente, faz tratamento em criança, em mulher, em homem,
faz cirurgias de câncer de rim, cirurgias de cálculo renal, cirurgia de câncer de bexiga, tanto em homem quanto em mulher. Então, para mim, era tão abrangente que aquilo me fascinou. Eu decidi fazer, sim, a urologia. Para quem está chegando agora, tu vê que é uma área bem abrangente. A gente está tratando do Novembro Azul, pontuando o câncer da próstata, mas são vários campos que pode ser abordado e tratado com a urologia, né? Sim, e é interessante não só frisar essa questão do câncer de próstata, que é para os homens, mas, por exemplo, um câncer renal, inicialmente a grande maioria não mostra também, o paciente não costuma sentir nada, a grande maioria dos problemas mais graves, inicialmente não mostra que existe. Às vezes você vai descobrir, fazendo um ultrassom de abdômen, descobre uma massa renal, faz um exame mais apurado, descobre ali um câncer renal, e aí tem que fazer uma cirurgia, e tem que ser com mais rapidez que o câncer de próstata até, que é um câncer mais agressivo, o câncer renal. Outros exames também que o pessoal tem medo de fazer, aquela colonoscopia, muitas vezes descobre muita coisa, né? Aquele exame que o pessoal tem medo de fazer, que tem que ser anestesiado, tem que ser sedado, porque deve ser doloroso. Sim. E quem tem aquele nódulozinho tem que ser retirado e já está salvando muita vida, muita gente que passa pelo tratamento que poderá ter um câncer futuramente do intestino, né? Exatamente. Até o rastreio do câncer intestinal, que é uma área já da proctologia, ele caiu, ele era de 50 com um paciente, um homem ou mulher, a partir de 50 caiu até para 45 anos, e realmente pólipo intestinal todos têm que ser retirados, porque se não for retirado, ele pode virar um câncer quase 100%. Então, a partir de 45 anos, todo mundo tem que fazer sim a colonoscopia para investigar como é que está a parte do intestino, ver se tem algum pólipo, se tem algum tumor. Sinal clínico que pode aparecer é um sangramento no cocô. O cocô às vezes pode ficar mais afilado. Isso são algumas suspeitas que você tem que ir atrás com maior vigor ainda mais, independente da idade. Claro que a partir de 45 anos todo mundo, mas se você tem algum desses sinais, vá atrás de um proctologista. Dentro das cirurgias, tipo assim, menos invasiva, tipo assim, cirurgia de bexiga. Assim, vamos fugir um pouquinho agora, um crevagilo, tipo assim. É complicado e é complexo para fazer? A cirurgia, o câncer de bexiga? Sim, retirada da bexiga, câncer de bexiga. O câncer de bexiga, ele é um câncer muito recorrente. Ele tem essa característica de recorrência e existe uma linha muito tênue do tratamento que quando ele invade uma camada simples, uma camada muscular dentro da bexiga, já se indica a retirada completa da bexiga. Aqueles casos, existem até alguns atores que fizeram essa cirurgia, é aquela cirurgia que deixa o paciente com uma bolsinha de xixi para a vida inteira. Então, o câncer de bexiga, no início, dá para fazer via endoscópica pelo canal de xixi, porém, se esse câncer invadir uma musculatura da bexiga, que é uma camada muito tênue, muito fina, da mucosa até a musculatura. Se invadir a musculatura, está indicada a retirada total da bexiga, a retirada da próstata, se for um homem. Se for uma mulher, a retirada da bexiga, a retirada de uma parte da vagina, do útero. Então, é uma cirurgia bastante grande e complexa. É uma das cirurgias mais complexas que a gente tem na urologia. E é irreversível, né? Tipo assim, não tem como fazer essa reconstrução, né? Bexiga, uma vez tirada, né? Não, depende do caso e da gravidade. Tem como fazer cirurgias para colocar, para ficar com uma parte do intestino para reservar o xixi dentro da bexiga, do abdômen. E tem outros que a gente já põe mesmo para fora e fica com a bolsinha do xixi para a vida inteira. Para a vida inteira. Quem está nos acompanhando, assim, o conselho que o senhor dá para, assim, não tenha medo, procurar o médico, é possível tratar e ter longevidade do câncer de próstata? Quem tem medo de procurar... Do câncer de próstata? Sim, vamos voltar para o câncer da próstata agora. Tá. Não tenha medo, é um exame muito simples. É um exame de sangue. O principal e o primeiro exame para se fazer é o exame de sangue. Faça esse exame de sangue e procure um urologista, que é o médico mais apto para fazer a interpretação do valor e do acompanhamento desses exames.
Se for necessário fazer sim um toque retal, é um exame muito simples, indolor, 2 segundos, já terminou o exame. Para alguns casos que seja necessário. Não é todos os casos que você vai ao consultório e vai ser necessário fazer esse toque, claro. Então, fique tranquilo, é indolor e são exames simples para fazer o rastreio do câncer de próstata. Além do câncer de próstata sendo tratado aqui, assim, dentro da urologia, quais são os casos mais comuns que o homem deve procurar para manter a saúde em dia? É sempre procurando um urologista para consultar e manter qualidade de vida. Além de... Para evitar qualquer problema, Sim. de tudo que a gente falou, tenha um bom hábito de vida. Não fume. O cigarro é o principal fator de risco para câncer de bexiga e câncer renal e câncer de ureter. Câncer de próstata, alguns trabalhos até mostram que aumenta, mas é um consenso que ele piora o tratamento e quando tem um câncer mais avançado e um pior câncer. Ele não costuma aumentar o câncer de próstata. Porém, todos os outros cânceres urológicos, ele é aumentado pelo tabagismo. Então, tenha um bom hábito de vida, não fume, faça exercício físico, coma verduras, frutas, que você vai reduzir a incidência ou a chance de ter qualquer problema, tanto urológico quanto proctológico, qualquer problema de saúde, pegando a saúde como um todo. Como é que o senhor faz para dar notícia para a família, que às vezes a pessoa chega, não tem tanta informação, os meios de comunicação, tipo assim, a pessoa que não tem acesso, né, vem lá de uma periferia ou do interior, como é que você faz para dar essa notícia para a família, que é abalho psicológico das pessoas, né? Como é que você faz? A notícia do diagnóstico do diagnóstico já está bem avançado, como é que você faz? Como é que faz essa abordagem? Eu tento não fazer rodeios. Direto, né? É importante, tanto acompanhantes do paciente, quanto o próprio paciente entender de toda a conjuntura, do nível do câncer que ele está, das possibilidades. Eu costumo falar tudo, dos riscos, do que ele precisa, né? Do qual tipo de tratamento, qual o risco de não tratar, qual o risco tratando, qual é o problema, o tempo que ele teria. Às vezes é um paciente do SUS, às vezes é um paciente particular. A gente dá todas as opções para o paciente entender e fazer a melhor opção do tratamento ou do acompanhamento, do que quer que seja. Com a evolução dos meios tecnológicos, Teresina é um polo de saúde, tem tudo aqui hoje, não precisa ir buscar tratamento fora ou nada deixa a desejar ainda? Em Teresina, a gente tem muita coisa, a gente tem, para rastreamento, a gente tem a ressonância, a gente tem alguns exames diferenciados, que é o PET-PSMA a gente também tem, que é um exame mais apurado para investigação. A gente ainda não tem o robô, está previsto para chegar em Teresina, porém o tratamento do câncer de próstata, o objetivo independente do meio, se é robô, se é aberto ou se é laparoscópica por vídeo, o objetivo é o mesmo, a retirada da próstata, da vesícula e dos linfonodos, caso seja necessário. A gente ainda não tem um robô, mas ainda vai chegar. Então, sim, é um polo, tem vários exames para diagnóstico e também tratamento, e o robô também vai chegar para aumentar o leque de tipo de tratamento que a gente pode. Outra também que a gente tem disponível é máquina de radioterapia de última geração. Nós temos aqui em Teresina, tanto São Marcos, o HU, nós temos disponível essa máquina de radioterapia de última geração. Nós temos. Dentro de todos esses métodos citados e cirúrgicos, quais são os menos invasivos e a recuperação mais rápida? Menos invasiva e recuperação mais rápida de pós-operatório é robô. Isso realmente ele cresceu bastante pelo aumento de rapidez e de recuperação de pós-operatório. A questão ainda de impotência e incontinência ainda não se comprovou com trabalhos de longa duração comparando cirurgias abertas e cirurgia robótica, ainda não se comprovou que o robô superou em termos de longo prazo, de anos, sobre a questão de incontinência e impotência. Porém, pode ser uma coisa no futuro, que ele supere. Conquista e realização com a medicina dentro da urologia, que você respira o que faz, o que a medicina já trouxe de bem-estar, de qualidade de vida, fica à vontade. Eu gosto de saber viajar nas emoções e na vida dos nossos entrevistados. Não tem nada melhor do que proporcionar
saúde às pessoas, elas serem gratas quando você faz o tratamento, você faz um diagnóstico, não só isso, após o tratamento, aquele acompanhamento, aquele amor ao próximo e aquele olhar, não só na expressão mesmo falada, naquela expressão de olhar, para mim, paga toda a dificuldade de chegar até onde a gente está, pois o urologista passa 6 anos na faculdade, mais 2 anos na cirurgia, tudo, cada um com a prova, cirurgia geral, depois mais uma prova em urologia, é todo um longo tempo, mas é muito gratificante. Então, você termina os plantões, vai para casa, cansado, mas dever cumprido, né? Dever cumprido e muito satisfeito por ter feito o melhor para a saúde daquela outra pessoa que me devolve, às vezes, só com muito obrigado, com aquela sinceridade que, às vezes, toca o nosso coração. E o momento de agradecer o programa Tarde de Átila, se o conselho que o senhor pode dar para quem vai entrar nesse meio, o que ele vai encontrar, como é que está o mercado, propício para quem quer ganhar dinheiro, logo, pessoas só pensam logo em enriquecimento, ganhar dinheiro, assim, como é que está o dia a dia, o mercado, como é que ele vai encontrar, seja na rede pública particular, nem todo mundo tem acesso a um concurso, passar de imediato, talvez vai ter que invalidar pelos meios particulares, como é que está a procura do mercado hoje? Na verdade, a área vai depender do empenho de cada um, né? Então, sempre vai ter área para quem é bom e quem tem empenho e tem compaixão com o próximo, sempre vai ter um local para essa pessoa. Então, se é seu sonho, vá em frente, vai dar tudo certo. Doutor, muitíssimo obrigado. Muito brilho, muita informação, né, mano? A gente está fechando mais um sábado de muita grandeza, na proporção acima da média. O senhor trouxe o brilho, o conhecimento nesse dia especial que a gente dedicou à saúde do homem, Novembro Azul, que possa voltar outras vezes, o programa Tarde de Átila, só te agradecer, tá de braços abertos, para a gente compartilhar a informação. Isso é o diferencial do nosso projeto, a gente faz com todos eles. A gente está aqui todo sábado levando essa informação. E hoje, o programa Tarde de Átila, nós estamos saindo do Brasil para mais 5 continentes. Que maravilha. É a marca do programa Tarde de Átila. E é pensado nessa grandeza, desses eles, está emocionado, e aqui está essa lembrancinha. Foi incrível a gente bater esse papo e levar essa informação com muita precisão para todo o nosso seguidor, quem curte, quem acredita no projeto do programa Tarde de Átila. Muito obrigado ao programa Tarde de Átila, ao Braga, toda a equipe, por passar toda uma informação, orientar as pessoas. E a dica é: cuide da sua saúde, faça uma conduta, atividade física, uma boa alimentação e procure, naquele momento, naquela idade, procure, sim, mesmo sem sentir nada, mesmo assintomático, procure uma avaliação médica, cuide de você, seu bem maior é a sua saúde. Muitíssimo obrigado, se cuide e zele muito pela saúde, quem está próximo de você, quem tiver precisando de algum conselho de procurar o médico, não se acanhe, né? Vá à frente, cuide de você, se ame, se goste, viver em qualidade. No ar, a alegria que contagia, programa Tarde de Átila, informação todo dia com Braga, oficial direto pra você, é conteúdo de verdade pra se entreter.